Olá, estamos aqui mais uma vez. Agora um pouquinho diferente, né? Dá para notar o ambiente diferente, mas a mensagem continua a mesma. Então, queremos desejar para vocês um bom dia, boa tarde, boa noite, depende do tempo, do momento que você está acessando. Vamos continuar nosso estudo no Evangelho segundo Lucas, aprendendo, caminhando com Jesus. Vamos começar orando, pedindo a Deus que abençoe a sua vida, que lhe ajude nesse tempo de tantos desafios. Vamos orar? Pai, obrigada porque o Senhor tem sido o nosso professor. Como tem sido bom aprender contigo, Senhor, a caminhar, a viver, vencendo com a tua presença, seguindo as tuas instruções. Ser com cada pessoa em qualquer tempo que acesse a esse vídeo, que a tua palavra encontre lugar no coração de cada pessoa. Abençoa as suas vidas, supra as suas necessidades, consola aqueles corações que estão tristes, preocupados. Ajuda, Senhor, em todas as coisas e ser conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na nossa caminhada em Lucas, Lucas faz umas divisões e agora nessa parte final, a partir do capítulo 10 até o final, a gente vai caminhando com Jesus para Jerusalém. O texto que nós vamos ver hoje encontra-se em Lucas 10, né? Nós vamos trabalhar do versículo 25 até o versículo 37. Uma parte bem conhecida, mas como tudo que Jesus faz, muito rica de ensinos, né? Jesus está na cidade de Samaria e aí está conversando e alguém faz uma pergunta. E aí eu estava pensando, existe pergunta que é para aprender, existe pergunta que é para testar o outro, né? E é exatamente isso que acontece. Vamos ver aí, Jorge, o texto. O texto que a gente vai ler agora, né, é a perícope denominada de O Bom Samaritano. É Lucas 10, do 25 ao 37, que diz mais ou menos o seguinte. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. E vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos dos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou, qual desses 3 lhe parece ser sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. E como Jesus quebra paradigmas, né? Então, a primeira coisa que Jesus faz é ajudar aquele que está querendo testar a refletir na sua própria vida. Na realidade, o homem era intérprete da lei, conhecia a lei, e aí vai querendo provar Jesus, que eles estavam naquela ansiedade de condenar Jesus por algum motivo. E é interessante, né, porque o texto ele começa falando sobre
que é um intérprete da lei, né? Então é alguém que realmente tinha conhecimento. Não haveria necessidade dessa dúvida, assim, ao menos se imagina, né? Não se espera que ele tivesse esse tipo de dúvida. Mas ele tem essa dúvida e ele primeiro pergunta a questão de herdar a vida eterna. Eu imagino para mostrar o conhecimento dele, que ele sabia exatamente o que é. E que aí, quando no versículo 26, né, Jesus pergunta o que está escrito na lei, como você a entende, e ele responde de forma correta, né, ame ao seu Deus, ame ao próximo como a ti mesmo. Só que aí, no versículo 28, no versículo 29, ele tenta se justificar, né, como o texto diz, e aí é que ele entra na questão do problema aqui. Ele pergunta quem é o meu próximo, né, porque, na verdade, imagina-se que quando a gente diz amar o próximo, a gente não faça nenhum tipo de distinção entre as pessoas, né? Então, o próximo é o próximo, independente de quem seja. Mas aqui não, ele quer definir um próximo para que realmente haja um grupo focal ali, onde ele realmente precisa exercer a misericórdia dele, digamos assim. Na mente dele, né, não seria todo mundo. Exato. E aí tem já várias lições, mas a gente pode chamar a atenção, Jesus está chamando a atenção que segregação não é uma coisa saudável. O amar a Deus e ao próximo é uma lição, é uma oportunidade, é um dever para todos. Então não é só para um grupinho especial, que aí, no caso aqui, os judeus se achavam os especiais, né? Eles eram especiais como nós todos somos. Mas Jesus então já entra quebrando esse aspecto. Exatamente, porque a intenção, na verdade, da interpretação da lei é o que trazia o problema sempre naquela época. Em tudo que eles interpretavam com um olhar voltado para o próprio umbigo, né? Eles não olhavam para a lei como um todo, né? E Jesus veio para mostrar a simplicidade da lei. A lei se resume em duas coisas simples: ame a Deus e ame ao próximo. O que passar disso é invenção do homem, né? É legalismo, é coisa que a gente mesmo cria, inclusive empecilhos para que a vontade de Deus seja feita. E aí ele continua, né? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém, ele traz essa narrativa, né, de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se deixando o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. E aí ele traz a questão do sacerdote, né? É alguém que realmente deveria ser o primeiro a olhar para aquele homem caído, aquele próximo, e se compadecer dele e ajudá-lo. Mas é o primeiro a passar largo. E de igual modo, né, o texto continua dizendo que o levita faz assim também, que era alguém também que tinha obrigações ali dentro do templo, né, a questão do louvor, do cuidado com o templo, mas esse, de igual modo, também passou ao largo. E aí o samaritano, ele encontra aquele homem e ele o ajuda. A gente sabe que esse homem é um judeu pelo desenrolar do texto, mas o primeiro ponto que a gente traz aqui é que existia uma rixa, né, entre ali os samaritanos e os judeus. Então o samaritano, teoricamente, ele deveria ser o último a pensar em ajudar o judeu. E ele foi o primeiro a fazê-lo, né? E isso aí é algo que a gente já traz também de lição, né? Mais uma vez, essa questão dos grupos são segregados, né? O judeu ele não se dava bem com o samaritano. Eles não se falavam, não se cruzavam, mas nesse momento a necessidade maior era ajudar o próximo, independente de que grupo aquele homem pertencia. E ele foi, dentre os três, né, o sábio, o sacerdote e o levita, ele foi o único que realmente compreendeu o que ele deveria fazer no caso de ajudar o próximo, né? E Jesus, na sua sabedoria, é muito interessante. Ele está conversando aqui com um homem que conhecia a lei. A lei tinha 1000 regras, né? Era imensa, e eles se preocupavam muito, esse grupo, né? Ele se preocupava de cumprir cada detalhe da lei. Então, a primeira coisa que Jesus faz, quebrando o paradigma, é resumir a lei em aspectos fundamentais. Primeiro, amar a Deus e amar ao próximo, aquelas pessoas. Então, o reflexo do amor a Deus, né, alcança aquele que está perto. Aí depois ele pega outro ponto, né, da questão
também da lei, que é quem era o sacerdote? O responsável pela condução do que a gente chama hoje de culto lá no templo. Era quem fazia o sacrifício. Tinha o conhecimento, né? E ele era o representante, né? Jesus ainda não tinha, né, morrido, então ainda eles estavam naquele. O levita é aquela pessoa que cuidava da música na igreja. Então Jesus usa essas pessoas como exemplo e chama atenção como às vezes a gente se perde na tarefa. Uhum. E eles estavam focados na tarefa, mas aí usando isso como argumento de não olhar e perder o que é essencial. Aí quem vem uma pessoa que não era considerada pelos judeus, né? Era um grupo segregado, desprezado, né? Eles não se relacionavam. Mas aí Jesus pega essa pessoa simples e discriminada pelos judeus que vem fazendo o que é certo. Né? Exatamente. Tanto que a resposta dele qual é? Quando Jesus pergunta quem fez o certo? Ele não se dá nem o trabalho de dizer o nome, né? Ele diz o que fez a coisa correta. É como se dissesse assim, tá, eu sei quem foi o certo, mas eu não vou dizer que foi o samaritano. Dizer que foi o samaritano, exatamente. Vou dizer que o samaritano está certo. E aí tem essa questão também do próprio texto que fala, né? O homem ajudou, no versículo 33, que seguiu o seu caminho, ele passou perto do homem, vendo, compadeceu-se dele, né? Colocou-se no lugar dele, viu a sua necessidade e ajudou. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. A questão da importância do cuidar, né? Porque muitas vezes, em nossa vida, como cristão mesmo, a gente vai se encontrar com pessoas que precisam da nossa ajuda, e a gente ajuda, mas a gente não pode virar as costas. Algo que eu tiro desse texto é isso. Porque aquele homem ajudou, mas ele ajudou primeiro dos próprios bens dele, dos meios dele, ele gastou aquilo que ele tinha para ajudar o próximo, ele não tirou isso de outro lugar. Em segundo lugar, ele ressarciu aquele homem e disse que se gastasse mais, ele pagaria. Ou seja, houve a preocupação dele não só daquele momento, né? Ele deixou o homem aos cuidados da hospedaria, mas ele também se preocupou em, se depois ele precisasse, ele continuaria ajudando. Porque, na verdade, é isso, né? E a gente trazendo até uma reflexão mais próxima do cristianismo, se a gente trouxer isso, quando a gente apresenta Jesus para uma pessoa, a gente pode refletir como esse rapaz aqui, a gente não basta só que a gente fale de Jesus, mas precisa que a gente acompanhe as pessoas. Entendi. Que a gente cuide das pessoas, no sentido delas continuarem sendo assistidas pela gente, né? E é algo que eu acho que esse texto traz que é fantástico também. Ele ajudou, mas ele se preocupou com o futuro também daquela pessoa, não simplesmente fez Tem preciosíssimas lições aqui. Nessa questão do samaritano, eu destaco 3 coisas que facilitou o movimento dele de ajudar. Primeiro, ele passou perto. também. Ele não passou de longe. E a gente pode refletir isso nos nossos dias. O quanto a gente se distancia de quem precisa, se isola. E aí a gente usa isolamento, né? A palavra da moda. Então, ele passou perto e ele viu. Aí significa o olhar, não é? Ele estava perto, ele olhou, e como ele olhou, aí ele se compadeceu. Exatamente. E aí, nesse se compadecer, ele identificou. E aí, assim como o doutor da lei estava se justificando, né, quem é o próximo, a gente se justifica. Hoje em dia, a gente tem o argumento da insegurança, a gente tem um contexto social muito complicado, então a gente pegando essa parábola ao pé da letra, eu não vou ajudar todo mundo que está na rua, né? E aí tanta gente que pede no sinal, uns falando a verdade e outros
enganando, né? Eu conheci um senhor que ele tinha várias casas alugadas, mas o complemento de renda dele era no sinal. Então, assim, mas isso não, o erro do outro não justifica o meu. E não nos diz respeito, né? Não. Nossa obrigação é ajudar. Exatamente, é o meu olhar. Então, a minha responsabilidade de passar perto, de olhar e de ter um sentimento de compaixão. E aí ter a sabedoria e fazer o que é possível, né? O que aquele homem fez, ele fez o que era possível. Uma coisa que eu estava vendo, o óleo e o vinho eram coisas úteis, né? Isso. O vinho esterilizava, limpava lá o ferimento, e o óleo meio que aliviava, acalmava a dor. E aí ele investiu o que tinha. Exatamente. Era botou o que no ele seu tinha. animal, inclusive botou ali em cima do seu animal. É o que é possível. Ele pagou 2 diárias, mais ou menos, o equivalente seriam 2 diárias lá do hotel. Isso. Empenhou a palavra dele lá para os dono, cuidados, né? De que poderia. Então, era o máximo. Ele fez conforme as forças, era o máximo que ele podia fazer. E fez para além, né? Porque além de ajudar o homem, ele ainda proveu as necessidades futuras dele. Então, assim, ele realmente ajudou. De fato, ele não fez... Porque muitas vezes também a gente ajuda para se livrar, né? Sim, dessa mesma forma, a motivação, esse né? mesmo exemplo do sinal, muitas vezes a gente dá para a pessoa sair logo da frente da gente e deixar de atrapalhar de alguma forma, mas a gente não, realmente o coração da gente não estava no intuito de ajudar, porque ajudar é muito mais profundo, é como esse homem fez. Ele se preocupou com a situação dele. Ele podia simplesmente arrastar ele, deixar na frente da hospedaria e ir embora, mas não, ele teve o cuidado de tratar das feridas, erguer aquele homem, colocá-lo dentro da hospedaria, cuidar com o que vinha depois. Mas eu queria voltar só num ponto também, que algo que esses dois fizeram, né, o sacerdote e o levita, também está dentro da lei, porque a lei dizia que se houvesse alguém morto, eles não poderiam passar nem com a sombra. Então isso aí já faz com que eles passassem longe, porque eles estavam tão longe que eles não conseguiam nem ver se aquele homem ainda estava vivo. Então, assim, eles estavam mais preocupados em obedecer cegamente, no sentido de eu vou passar distante o suficiente para que nem minha sombra alcance aquele homem, que impediu eles de fazerem como o samaritano fez. Olhar a real situação daquele homem e saber que ele ainda tinha condições de ser ajudado, ser cuidado e ter a sua vida restabelecida. Então, é mais um ponto em que Jesus, no texto, ele mostra até onde a lei acaba levando, né? Porque a lei fez com que aqueles 2 homens passassem direto, deixassem de ajudar uma pessoa pensando que estavam fazendo a vontade de Deus, né? Exato, que é exatamente o legalismo, né? Que Jesus está chamando a atenção. A lei é importante, ela tem o seu valor. Jesus não quebrou a lei. Ele, ali naquele momento, ele resumiu, pegou a essência da lei. E a essência da lei está no amor. E quem ama a Deus, ama aquele que Deus criou, que é o próximo. Em nome de obedecer, eu preciso ter cuidado para não me perder na essência. Então, a gente tem ali, Jesus pega o exemplo exatamente para tocar ali na feridinha. O que hoje a gente pode ver, né? Quanto à religiosidade, então, ser religioso não é sinônimo de ser cristão e seguir o que Jesus ensina. Não é fácil, mas é possível. Jesus está mostrando aqui. Com todas as letras, né? E assim, é bom porque Jesus sempre usa de exemplos, né? Porque ele não fala só com palavras, mas ele cria todo um cenário para que você se coloque dentro daquela imagem e você se imagine. Tanto é que no final aqui, no versículo 36, então Jesus perguntou: qual desses 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? E o intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. E aí é aquilo que a gente vê, né? Ele não usou nem dizer que era o samaritano, ele disse que era o que usou de misericórdia, né, para com ele. E ele entendeu. Ele como um homem inteligente que é, um homem da lei, quando Jesus colocou ele nessa situação, ele disse: eu passaria longe. Foi o que ele provavelmente imaginou. E deve ter feito ele refletir, né? Mas a gente precisa, da mesma forma, refletir. O que é que está fazendo hoje a gente passar longe de algumas pessoas, né? Algumas pessoas que talvez precisassem ser alcançadas pela gente, né? Por nossa misericórdia. Porque a gente tem que pensar que Deus não nos chamou para
ficarmos em casa parados, né? Mas a gente tem uma missão de alcançar as pessoas, né? E existem muitas pessoas ao nosso alcance que muitas vezes estão sendo deixadas de lado porque a gente tem algumas restrições, né? Algumas pessoas talvez não mereçam, né? E hoje a gente vive um tempo de muitas separações, muitas divisões, né? Grupos, muitos hoje se formando em contexto político, em tudo que é tipo de coisa, e às vezes você se vê distante demais da vontade de Deus até para alcançar essas pessoas. Por quê? Porque talvez na nossa cabeça não sejam merecedoras. E a gente se comporta exatamente como esse mestre da lei. Por isso que é importante a gente sondar primeiramente, né, os nossos corações. Acho que... Exatamente. E eu estava aqui pensando nesse aspecto. A lei é amar a Deus. O que é amar a Deus? É conhecer. Como conhecer a Deus? Conhecer a sua palavra. E quanto mais a gente ama a Deus, mais a gente vai fluir. Então, essa relação com o outro, ela é consequência disso, como você chama a atenção. Qual é a minha motivação? A minha motivação é me livrar do outro, a minha motivação é postar no Instagram, é divulgar, olha, eu faço, ou a minha motivação é olhar com compaixão aquela pessoa que precisa. Ah, mas eu não tenho recursos. As pessoas não precisam apenas de coisas, né? E nos dias de hoje, como as pessoas precisam de acolhimento, como as pessoas precisam de uma palavra, e principalmente a necessidade de conhecer, de experimentar esse amor e conhecer Jesus como Deus que vem para desenhar, né, esse amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho. Então, esse Jesus, né, que se a gente cresce, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, vai tu e faz a mesma coisa. É bom que essa é uma ordem para a gente, né? A gente lê o texto e no final ele fala conosco, né? Vá e faça o mesmo. Isso é para a gente também, tá? Não é só para esse senhor da lei, não. Exatamente, viver isso. Então, que Deus nos ajude, né, a ter coragem de passar perto, de olhar e de agir com misericórdia, como consequência do amar a Deus. Amar a Deus, conhecer a Deus, experimentar esse amor, conhecer a sua palavra e colocar em prática. Que Deus abençoe. Temos ainda, se você está vendo no domingo, temos o culto presencial, temos escola bíblica presencial no horário das 9, no horário das 10h30, e os cultos ficam aí no YouTube também. Classes para todas as idades, então aproveite. Vamos orar, você pode orar, Jorginho, agradecendo a Deus. Santo Deus e misericordioso Pai, obrigado, Senhor, mais uma oportunidade de lermos a Tua palavra, Senhor, estudarmos aquilo que Tu queres para as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a ser mais parecidos contigo, Senhor, termos o coração mais próximo de Jesus, para que nós possamos não só seguir uma lei, Senhor, mas fazer a Tua vontade, Senhor, aquilo que Te alegra, aquilo que faz sentido, Senhor. Nos ajuda a quebrarmos, Pai, nossos preconceitos, a olharmos para o próximo com amor, assim como Tu nos olha, Senhor, independente do momento em que nós estávamos de nossa vida, o Teu olhar amoroso nos alcançou e um dia nós tivemos a oportunidade de Te conhecer, Senhor. Nos ajuda a termos o coração mais próximo disso, Senhor, para que a gente possa realmente olhar para o próximo e ter a certeza de que ali é alguém que também está debaixo do Teu amor, Senhor, que a gente possa alcançar mais pessoas também. Nos ajuda a colocar esse ensinamento no nosso coração. A todos aqueles que nos acompanham também, Senhor, que Tu possa abençoar cada um deles, Senhor, Tu sabes suas necessidades. Vai encontrar cada uma delas, Senhor, e faz de acordo com aquilo que está no Teu coração, Senhor, a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Abençoa cada família aqui representada, Senhor. É isso que nós te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Até o próximo encontro. Deus abençoe a sua vida. Divulgue, compartilhe esse vídeo, curta aí. Você que é surdo, que tem acesso a Libras, também pode divulgar compartilhando a palavra de Jesus. Até o próximo encontro. Até a próxima. Tchau, tchau.